minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, economista Rita Mundim, empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o presidente Lula, pelo menos é o que diz nos bastidores, deve vetar o projeto da dosimetria, que reduz a pena de Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. Se o presidente vetar mesmo, o tema volta a ser apreciado pelo Congresso. Deputados e senadores vão decidir então se mantêm ou derrubam o veto. Se o veto for derrubado, a proposta se torna lei mesmo com o veto do presidente. Em paralelo, Eduardo Costa, lideranças partidárias do PT, PSB, PCdoB e PSOL protocolaram um mandato de segurança pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que suspenda a decisão do Congresso. Mais uma vez, o tema judicializado. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu quero chamar a atenção do ouvinte da Itatiaia, porque daqui a 2 minutos eu vou fechar o raciocínio dizendo que eu aprovo a indecência. O cara fala, mas esse cara é louco. Não, aprova a indecência. E para mim é indecente. Primeiro que esse projeto fere o princípio da igualdade. Você trata um grupo diferentemente de todo o resto do país. Está errado. Isso é ponto básico. Outra coisa, esse projeto abre brecha para todos aqueles que praticaram crimes que não envolveram violência ou grave ameaça, por exemplo, que não botaram um revólver na cabeça da pessoa, corram atrás da justiça do Supremo, de novo o Supremo, para poder pedir diminuição de pena. Corrupção, por exemplo. Corrupção. O careca do INSS, cujo filho está sendo preso agora, pode ir lá pedir para baixar a bola. Então, isso é só 2, entre outras coisas escandalosas. Agora, ele atende ao governo? Sim, porque o governo... E quem negociou foi Jacques Wagner, né? Líder do Lula. Porque o governo vai faturar mais 20 bi para continuar gastando sem ter compromisso com as contas públicas. Agrada o Congresso? Sim, porque eles têm mais verbas de emenda para gastar no ano da eleição. Fica faltando só combinar com o Supremo. Então, está tudo errado. Mas você apoia, Eduardo? Sim. Porque eu estou falando desde 9 de janeiro de 2003 que aquelas mães de famílias que pegaram 17 anos de cadeia por aquele momento de estupidez não merecem isso. Então, se esse for o preço a pagar, que paguemos. E mais, ninguém do PT tem direito de reclamar, não. Porque coisa anistia muito mais indecente foi dada pelo Supremo ao jogar no lixo a Lava Jato e as penas do Lula. Ô Rita Mundim, essa discussão já vem de algum tempo. Primeiro era uma espécie de anistia, depois virou dosimetria. Congresso aprova, Eduardo está lembrando aí de um possível acordão que aconteceu nos bastidores. Agora está na mão do presidente. Se ele vetar, o Congresso ainda tem a palavra final. Bom dia para você. Olha, Júnior, o que nós estamos vendo é a tentativa do Congresso de corrigir os abusos do Supremo. E a arrogância, né, do Supremo e também a vingança do Executivo, representado pelo presidente Lula, que foi preso, né, e foi anistiado, digamos assim, pelo Fachin por causa do CEP. Eu insisto aqui que aqueles que operaram o golpe, que operaram aquela invasão, esses, na minha opinião, não foram devidamente identificados e nem os seus mandantes. Muita coisa aconteceu, fitas sumiram e até hoje, como cidadã, eu não me dou por satisfeita com todas as páginas produzidas pela Polícia Federal. E eu acho que houve abuso, sim, do Supremo. Que pena que a Silvana não está aqui hoje. Então, foram processos que foram conduzidos em grupo, como se fosse uma novela com roteiro, para que o fim fosse a prisão de Bolsonaro, e essa vingança continua. E por causa dele, todas essas pessoas envolvidas pagaram um preço extremamente elevado por não terem os seus processos individualizados. Foram julgados todos, na minha opinião, à revelia em nome do golpe. Portanto, acho que o Congresso está, em nome do povo e com grande maioria, corrigindo os excessos do Judiciário. Mas a arrogância do Judiciário e a vingança do Executivo podem impedir que isso ocorra e poderemos ter, de novo, cenas desse embate entre os poderes. Ô Bortoleto, a Rita está lembrando desse embate entre os poderes
Tá claro, como o Senado aprovou e aprovou bem, a Câmara também, e tá todo mundo mais ou menos nesse sentido, se o Lula vetar, em última análise, então o projeto vai virar lei, porque já que o Senado aprovou, não tem por que desaprovar daqui a pouco. Pelo menos na lógica, me parece claro isso. Bom, só que tem um ingrediente aí de um outro poder, que é o Judiciário. E o pedido já está lá na mesa de Alexandre de Moraes. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos aqui da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Eu entendo que está se fazendo um freio de arrumação. Eu só não sei se no freio de arrumação para por aqui ou se nós vamos ter um contravapor do outro lado daqui a pouco, depois mais um do lado de cá, outro do lado de lá, que é o que a gente tem vivido de anos para cá. O que eu não acredito, Júnior, de verdade, é que isso vai ser judicializado, ou pelo menos apreciado devidamente na judicialização. Eu acredito que o presidente Lula não veta. Ele não veta, não vou aqui concordar de imediato com o que o Eduardo colocou sobre o acordo, porque eu não apurei, não tenho certeza. Ele deve ter apurado. Mas, mais do que um acordo, a iminência de ter um veto derrubado no Senado é uma derrota ainda mais fragorosa para o governo. Então, acredito que ele não veta. Pode uma tentativa ou outra de veto parcial para que esses vetos parciais não venham a beneficiar tanto o presidente Bolsonaro, mas eu não acredito de verdade que a gente vai ter um vai e vem, tá tampa de caixão em cima, o PL está aprovado. O William Travassos, aprovado, na minha opinião, de forma meio assodada, acho que precisava discutir um pouco mais, porque tem muita gente falando aí que pode esbarrar no PL antifacção e beneficiar criminosos, né? E aí complica demais. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, Mancado. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Deixa eu só me refazer minha frase. E beneficiar facções criminosas, né? Porque quem cometeu crime é criminoso e eles cometeram. Que contradição é essa? O que Brasília está fazendo com a cara do povo? Porque assim, vocês falam sobre esse projeto de lei antifacção. E ao mesmo tempo, vocês estão propondo a redução de pena. Então, quando eu comentei isso aqui a primeira vez, eu me preocupei justamente com esse efeito cascata. Isso vai beneficiar outras pessoas que não estão envolvidas naquele ato de 8 de janeiro. E em relação aos atos, eu digo o seguinte, essas pessoas foram julgadas e a lei está prevista. Pronto, aí você pode não concordar com o processo, ok? Eu posso não concordar com o processo, mas aconteceu um julgamento pela Suprema Corte desse país. Aí se você não concorda com o julgamento da Suprema Corte do país, aí a gente tem que rever a nossa democracia. E precisamos fazer uma intervenção. Agora, não criar um mecanismo através de um grande acordão, dizendo assim, eu vou aliviar a pena para o fulaninho, em contrapartida eu vou ser beneficiado porque eu vou conseguir aprovar mais de não sei quantos milhões. E essa política brasileira, né, que eu conversava hoje de manhã com o Bortoleta, ele falou, William, a política é assim, e nem todo... O problema são os atores que estão envolvidos nisso. São as pessoas que estão movimentando essa engrenagem com seus interesses. O que a gente precisa é mudar esses personagens para acabar com esse sistema vicioso, corrupto, nojento, que vai... E a gente tem agora aqui... na frente, nos próximos temas, a gente vai bater lá na operação da Polícia Federal, no INSS, com o senador sendo preso. Esse é o país que a gente está vivendo. Então, assim, é claro que com a aprovação e o Supremo já foi provocado, ele vai ser provocado. Qual é a decisão do Alexandre de Moraes? Aquele que julgou todos. A mesma. Não, ontem ele já adiantou criticando a dosimetria. E sabe o que está acontecendo, Rita? Estão jogando para a plateia, estão mais uma vez enganando o povo, criando um mecanismo que não é constitucional. E o povo embarca nisso. E não é esse o jeito de mudar o país, criando um mecanismo que não tem funcionalidade. Pois é, mas tem 1 bilhão e 700 milhões em emendas foram liberados em 2 dias. Brasil. Para essas votações, né? Então esse é o Brasil. Agora, alguém tem que botar um freio no Supremo. Alguém tem que ver o que o Alexandre Moraes vai fazer com essa caneta. E eu ouvi dizer, inclusive, que ele negociou o texto da dosimetria, que alguns ministros do Supremo ligaram para o pessoal no Congresso para negociar o texto da dosimetria. Aí vem sua tese, né? Que o Lula não vetará. Não veta. Gente, como negociar uma coisa da lei? Negociar o quê? Que moeda de troca é essa? Que país é esse, amigo? Teve um senador que está chamando de lava-xandão.
Deixa eu mudar de assunto aqui. Lógico que esse assunto da dosimetria ainda vai permear as nossas discussões, né, nos próximos dias, mas tem um outro assunto importante, diz respeito aqui em Minas Gerais. O governador Romeu Zema deve sancionar nas próximas horas o projeto de lei que autoriza a venda da Copasa. O próximo passo, lógico, depois da sanção, é iniciar aquele desenho ali para a privatização da empresa. Bom, o projeto teve 53 votos favoráveis, eram necessários 48 e 19 contrários. A medida é uma das prioridades do governo Zema, que já havia conseguido, é bom lembrar, aprovar uma PEC para acabar com a exigência de consulta popular para a venda da empresa. Ô, Portoledo, deixa eu começar com você, essa parada toda. Era prioridade, esse projeto rodou lá na Assembleia, discussões. O governo venceu. Autorizado com tempo elevado, tardia a autorização, diga-se de passagem. Estaríamos melhores se já tivesse sido autorizado há mais tempo. Eu acredito verdadeiramente que a prestação de serviço à população sendo feita regulada em um setor primordial como esse é uma prestação de serviço de melhor qualidade do que feito por órgãos públicos. Eu não tenho dúvida quanto a isso, nenhuma dúvida quanto a isso. E só lamento de estarmos autorizando a privatização agora. Poderíamos estar fazendo isso há mais tempo. Basta você olhar, por exemplo, você disse, você comentou, nós falamos mais cedo, eu e o Júnior, a gente estava conversando sobre isso, a dificuldade de investimento que se tem. Investimento em empresa privada é medido como resultado, porque você investe para receber de volta. É isso que nós vamos voltar a ver a uma Copasa que um dia já teve a melhor água do Brasil. Agora, Eduardo, eu não vi o projeto todo, e aí eu preciso confessar isso, mas nas discussões que eu acompanhei, eu não vi ninguém falando sobre fortalecer uma agência reguladora, porque o que existe no Brasil, e aí a gente está falando de água, tá? Água, né? Não é pizza, não, é água. Precisa ter uma agência reguladora forte para fiscalizar também. Não tem a menor dúvida. O governo deu uma mexida agora na Arsai, e a tornou, sempre foi faz de conta, né, Eduardo? Não apenas reguladora de água, mas também de energia. Agora, ô Júnior, a história conta que nós tivemos 2 grandes surtos de urbanização no Brasil. O primeiro foi na metade do século passado, nos anos 50. O segundo, e maior, foi nos anos 70. Coincidiu com a minha chegada ao jornalismo em 1977. Logo depois veio o Francelino. Ele é biônico. Foi ali que começou, inclusive, esse negócio de polarizar a turma da esquerda. Esse é um biônico. Eu falava que ele era um bom governador, apanhava perto de jornalista. Fizeram aquela greve dos professores e tal. O Francelino, na minha modestíssima opinião, foi, depois que eu comecei a trabalhar como repórter, disparado o melhor governador, que teve o melhor secretariado e que fez mais por Minas Gerais. Se alguém duvidar, dá uma espiada na construção de fóruns, de casas populares, Conjunto Cristina, Conjunto Palmital, dá uma espiada. E o Francelino, a Cirantão tá ali que não me deixa mentir, fez esses reservatórios que seguram a onda até hoje. Tá certo, Sarci? Tá confirmando ali. O Francelino tinha um cidadão na presidência. Primeiro que tinha um secretário de obras fora da curva, Carlos Deloy, que escolheu para presidente da Copasa um técnico mundialmente reconhecido, que está aí entre nós, que é o William Penido, fora da curva. E a Copasa tinha funcionários como um jornalista chamado Henrique Bandeira, o Bandeirinha, que virou símbolo de Copasa, de tão bom assessor de imprensa que ele era. E naquele tempo, Júnior, a cidade estava crescendo de verdade. Abria rua, loteamento clandestino, e a Copasa lutando. Eu afirmo, eu não sou técnico, eu afirmo com toda a certeza do mundo que a vida da Copasa hoje é 1000 vezes mais facilitada do que na década de 70, 80, Sim. na região metropolitana. Só que, com o tempo, como está acontecendo com a administração pública, nós tivemos um governo Nilton Cardoso, eu nem vou citar os nomes dos caras que ele pôs lá. Aí depois nós tivemos um governo Eduardo Azeredo, Marcos Valério chegou, arrumou um patrocínio para o Enduro que deu o Mensalão Mineiro. Copasa. E aí vem degringolando. Então, a Copasa ainda tem um corpo técnico muito bom, mas como outras empresas públicas, virou um cabide de empregos. E a Copasa, Júlio, não consegue controlar o calo que ela tem, que eu estou falando, tem 20 anos. O problema da Copasa, número 1, chama-se empresa terceirizada. Aquela que fura o buraco no cobre mal coberto. Avacalha na vida do cidadão. Por essas e muitas outras, ressalvado o devido respeito aos trabalhadores, que vão ter 18 meses de estabilidade e tal, eu sou muito favorável. E digo mais, Eduardo, tá vendo a Enel lá em São Paulo? Tô tirando. Se quem vier não der certo, a gente tira.
Mas demoraram a tirar Enem. Não, sim. Meu Deus do céu. Precisa fazer muita caquinha pra alguém ter coragem de fazer alguma coisa também. Esse que é o problema. E aí, William Travassos? Olha, Enel, você pega uma tempestade, uma mudança climática, que derruba um monte de árvore, que destrói a fiação, todo o sistema de rede. Como é que você faz isso? Resolve do dia para a noite, gente. A gente tem que levar em consideração as mudanças climáticas e os problemas em São Paulo. Mas enfim, eu também vou fazer uma provocação para você, Júnior. Você falou que a Arsai é uma faz de conta. Faz de conta. Soltou aqui, ó. Apresentou os resultados de 2005 dizendo o seguinte: avanços em automoção e a monitoramento remoto elevaram a precisão das análises e aprimoramento à fiscalização dos serviços. Porque eles vendem um... Não, mas peraí. Aí tudo bem. Essa é a fala da Arsai? É. É só ouvir o plantão da cidade, tá, gente? 4 horas da tarde, vocês viram o volume de reclamação de falta de água na torneira das pessoas. Isso que a gente fez agora, e aí deixa eu colocar mais uma pimenta aqui. O Bortolli falou assim, não, se for pro setor privado vai melhorar, né? Não tenho dúvida. Né? Mas o setor privado tem 70% desse negócio aqui, não é isso? 30% não é do governo? A divisão, eu não sei. Mas o problema... Peraí, calma. Calma aí. O problema é que se o setor privado colocar dinheiro nesse modelo, o governo perde o controle. É isso. Então, é sim, só gente, isso. mas peraí. Então, somente isso. Não, tudo bem. É então, questão... então tá. O governo é o grande responsável por tudo, mas o dinheiro tá indo... Ele não tem dinheiro para investir e acompanhar um aporte de capital. Ele não tem dinheiro para aportar da empresa. Mas nós não tivemos na distribuição de lucros lá 200 milhões para... Graças a Deus. Você acha que vai ficar melhor ou pior? Não, William, ainda bem que a empresa está dando lucro. Problema? Vocês não deixaram falar. Fala, William, eu tenho que deixar, eu quero ouvir a Rita ainda, o tempo tá acabando. Vocês me colocam na extrema direita aqui para já me... E eu na extrema esquerda. E a Rita na extrema esquerda. Isso é culpa minha, tá, gente? Isso que nós fizemos agora, a gente está debatendo. A gente está conversando sobre a Copasa, sobre os mecanismos. O que eu vi ontem, na verdade, foi o seguinte: a esquerda, ou a oposição, atrasando a votação e a turma da situação adiantando a votação. E o debate técnico, ele não acontece como deveria. Para a gente descobrir se esse é o melhor caminho ou não. Que há necessidade da privatização para você ter dinheiro em função do Propag, eu não tenho dúvidas e sou a favor disso. Mas eu acho que o debate tem que ser feito de forma diferente. Ô Rita, para arrematar isso tudo com o seu poder de síntese. O meu poder de síntese, o Eduardo, ele colocou a história da política no Brasil. Sim. Então, no governo Francelino, não tinha corrupção, não tinha cabide de emprego, não tinha nada disso. A política evoluiu no país e se transformou numa necessidade de controle de estatais para ter um por fora. O Zema, desde que ele assumiu, ele pede, pelo amor de Deus, vamos privatizar, né? Vamos tornar a Copasa, a CEMIG, as empresas públicas viáveis sob o ponto de vista do investimento para que o serviço chegue no consumidor, no cidadão. Então, a minha síntese é essa. A política no Brasil virou um lixo e é necessário, cada vez mais, empresas públicas para a esquerda, para a socialização do Brasil, para que eles mantenham o Caixa 2. O negócio é tão indecente, senhoras e senhores, que o Lula nomeou um cidadão do União Brasil para ser ministro dele. Oi. Ministro de quem? Turismo, né? Turismo. Tirou. Aí o União Brasil falou assim, rachou com o Lula. Sai daí. Ele falou, não, vou sair não. Gostei do governo, vou ficar. Expulsaram o ministro. O União Brasil falou, agora você sai do partido, nós vamos para outro seu lugar. E fez as pazes com o Lula. Ferrou. É muita grana. Nossa grana. É prostituição mesmo. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, economista Rita Mundim, empresário Leonardo Bortoleto.